Numa era em que o conteúdo é praticamente uma commodity, o problema é conseguir a atenção. Nunca foi tão fácil criar, nunca foi tão barato publicar, nunca tivemos tantas ferramentas, tantos canais, tantos dados, tanta possibilidade de segmentação. E ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil ser realmente percebido. Porque o tempo do cliente não está crescendo. Na verdade, quantas pessoas você conhece que querem aumentar o seu tempo de tela? O dia continua tendo 24 horas, mas o volume de estímulos competindo por esse tempo explodiu. E com isso, a atenção virou um recurso escasso e caro. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre isso. Por que estamos vivendo uma era de excesso de informação? Por que isso muda completamente a forma como as pessoas decidem, como a atenção funciona nesse cenário e para onde eu acho que a gente está indo? Porque na minha visão, o futuro da decisão parece uma ampulheta. Ou as decisões elas vão ser muito mais racionais, mediadas por dados, capacidade de processamento, ou elas vão ser muito mais emocionais, intuitivas e simbólicas. E o marketing do futuro, ele vai ter que operar muito bem nesses dois extremos. Oi, meu nome é Marina, eu sou doutora em marketing estratégico e te convido a já seguir esse canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações porque eu falo muito sobre marketing, estratégia e tecnologia, sempre baseado em ciência. Um estudo recente na China mostrou que a IA, ao invés de aumentar a produtividade, na verdade ela aumentou a carga de trabalho e reduziu a produtividade. Já tem até um termo para essa sobrecarga, é o chamado tecnoestresse, que é a exaustão causada por esse excesso de ferramentas e informação e a dificuldade de lidar com isso. A lógica inverteu, as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Durante muito tempo, o mundo dos negócios operou como se a informação fosse um ativo escasso. Quem tinha mais informação tinha mais poder, quem sabia mais decidia melhor, quem tinha acesso antes saía na frente. Só que hoje isso não é mais assim, o jogo mudou, o problema deixou de ser a escassez da informação e passou a ser o excesso. A gente vive cercado por notificações, dashboards, relatórios, notícias, conteúdos curtos, opiniões, anúncios, vídeos, mensagens, tendências, dados, tudo isso, e o excesso ele não gera clareza automaticamente. Quanto mais ruído, mais difícil é ser lembrado. E esse é o ponto que eu acho mais importante. O gargalo não é mais a capacidade de produzir mensagem. O conteúdo é uma commodity. O gargalo é a capacidade humana de processar tudo isso. E aí entra em cena a fadiga, sobrecarga cognitiva e um tipo de filtro quase automático que começa a ignorar o que parece repetitivo e genérico ou publicitário demais. Isso é muito importante, presta atenção aqui. As pessoas não estão necessariamente menos inteligentes, mas elas estão sim mais saturadas. E quando a mente está saturada, ela precisa economizar energia. Então ela simplifica, ela passa a ignorar, ela pula, ela filtra. É só você pensar no teu caminho para o trabalho, para casa, quantos outdoors você lembra da mensagem? Você provavelmente pulou a grande maioria deles, vai lembrar de um ou dois ali, olha lá. Então a nossa mente, ela busca esses atalhos, ela busca essa otimização para que ela possa focar no que realmente importa. E o ponto principal, então, é que a atenção ela é seletiva. E isso vale para tudo: conteúdo, marcas, notícias, ideias, experiências. Então, o que vai fazer a pessoa largar algo para prestar atenção no que você tem a dizer? Isso muda a forma como a gente pensa no marketing. Porque a tua marca ela não está competindo com concorrentes diretos. Ela passa a competir com o descanso, com a conversa com um amigo, com o entretenimento, com a família, com o trabalho. Então, para chamar atenção hoje, não dá mais para invadir, para interromper mais. Você precisa buscar o momento da atenção. E a atenção, ela é merecida, para ela ser merecida, ela vai depender de algumas coisas, como por exemplo, relevância, contexto, diferença, utilidade, emoção, timing e principalmente o significado. Porque num cenário saturado, o cérebro ele se pergunta o tempo todo, mesmo sem perceber: isso importa?
Isso é novo? Isso me ajuda? Isso me atrapalha? Isso merece meu foco? E uma das consequências desse mundo saturado é que as pessoas desenvolvem filtros muito rápidos. Pensa o seguinte, olhe rapidamente para essa imagem. Quais são os objetos amarelos que você identifica? E agora, quantos azuis tinha? Como tinha muita informação nessa imagem, o seu cérebro vai direto naquilo que interessa. E isso é muito importante para o marketing, porque boa parte do conteúdo de marca hoje morre antes mesmo de ser processado. E presta atenção aqui que agora tem um insight interessante. Se a IA consegue prever a sua próxima campanha, o seu cliente provavelmente já aprendeu a ignorá-la. Eu vou repetir para que você grave muito bem isso. Se a IA consegue prever a sua próxima campanha, o seu cliente provavelmente já aprendeu a ignorá-la. Porque a IA, ela vai recriando as coisas com base na informação que ela tem. Então, o que vai decidir o jogo é a criatividade, é você conseguir quebrar esses padrões. Todo mundo já está cansado de mais do mesmo. Então, se você quer atenção, não basta a presença, você precisa de diferença perceptível. Mesmo com todo esse excesso de informação, as pessoas continuam decidindo, comprando, escolhendo e priorizando. E como que essa decisão acontece? Uma parte dela é racional, é claro, as pessoas comparam preço, avaliam benefício, leem reviews, verificam a prova, analisam, e uma parte muito grande continua sendo emocional e intuitiva. Como eu falei, é uma ampulheta, a gente está indo para esses extremos. E essa intuição, muitas vezes, é o reconhecimento, é a familiaridade. Marcas fortes, elas vivem numa lógica de lembrança. A pessoa nem sempre escolhe a marca que explicou mais, na verdade, raramente isso acontece. Muitas vezes ela escolhe a marca que pareceu mais confiável, mais familiar, mais coerente, mais presente. Pensa, por exemplo, numa pessoa que compra um tênis da Vans. Ela é ou ela quer ser descolada, ela tem um estilo mais casual, ela passa uma vibe mais streetwear, digamos assim. Ela é totalmente diferente de alguém que vai comprar um Louis Vuitton, um tênis da Gucci, que quer passar uma sofisticação, quer passar uma ideia de poder, uma ideia de riqueza. Então as marcas, elas trazem esses valores e é isso que conta. E em resumo, o marketing, ele precisa operar nessas duas frentes ao mesmo tempo. Você precisa entender o que você precisa priorizar. A primeira delas é reduzir o atrito racional. A marca, ela precisa ser fácil de entender, fácil de encontrar, fácil de comparar, fácil de comprar. E além disso, você tem que olhar para a segunda frente, que é construir esse valor emocional. A marca, ela precisa também ser lembrada, desejada e percebida como diferente. E aí isso envolve muito da criatividade, da narrativa, do repertório, da experiência. Principalmente isso envolve um posicionamento. O que essa marca acredita? Por que eu vou escolher ela? É algo simbólico, é algo que permeia tudo isso, mas é muito importante trabalhar isso sempre. Vai demandar investimento, mas vai valer a pena. Eu acho muito legal esse exemplo aqui que eu vou deixar, que é da Apple e da Microsoft, que foi uma propaganda, inclusive, da Apple. E ela mostra de um lado um cara jovem, entendido, um nerd ali, talvez, que gosta de tecnologia. E do outro lado tem um cara mais velho, que representa a Microsoft, é um cara que não está entendendo muito. E isso mostra o que essa marca representa, né? E daí, claro que eles usam a Microsoft de uma forma mais pejorativa ali, mas é isso, as marcas, elas representam algo maior, então não basta otimizar canal por canal, não basta ter dashboards perfeitos de partes isoladas, porque ninguém compra uma planilha. O consumidor experimenta a marca como um todo. Se a marca chega fragmentada, ela pode até gerar uma atividade ali, mas ela não gera memória. E hoje o que a gente precisa é disso, memória. E aqui então, para fechar, eu queria deixar 5 fatores que eu acho que tem que ser o foco das empresas que querem ser lembradas nesse mundo louco de informação. O primeiro deles é clareza. Se a pessoa não entende rápido por que aquilo importa para ela, ela segue para o próximo. O segundo é diferença.
O cérebro ignora aquilo que é previsível, então você precisa quebrar o padrão de alguma forma. E eu lembro que preço pode ser sim uma forma de diferenciação, mas não é a melhor forma de se diferenciar. O terceiro item é a relevância. Precisa fazer sentido para a pessoa certa no contexto certo. O quarto é a coerência. A atenção isolada não sustenta a marca. A experiência precisa confirmar a promessa. E o quinto e último é a integração. A marca não cabe mais numa tela. Ela precisa existir de forma integrada no on e no off, no conteúdo, no produto, na experiência, na conversa, na memória. E tem mais uma coisa, como eu falei, a criatividade ela volta a ser central como um mecanismo de quebra de padrão. Enquanto a IA só replica, é essa criatividade que acorda o cérebro do desinteresse. Bom, agora sim, resumindo, a atenção é conquistada quando a marca consegue ser clara o suficiente para ser entendida e original o suficiente para não ser ignorada. E isso muda totalmente a forma como o marketing precisa ser construído daqui para frente. O que você está tentando fazer diferente? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber mais e conversar com você.